Na aula em que nós falamos sobre a argumentação, nós mencionamos que para estruturar e planejar bem um texto, antes de começar a escrevê-lo, nós devemos pensar qual é a ideia que vamos defender, ou seja, o nosso pressuposto. Em seguida, fazer a pergunta por que ou como a esse pressuposto para que a gente obtenha os nossos argumentos, já que as respostas para essas perguntas serão os nossos argumentos, e depois fazemos uma conclusão coerente com o nosso ponto de vista apresentado lá na nossa introdução. Para isso, eu trouxe hoje um exemplo de texto dissertativo, argumentativo, e nós vamos perceber que o autor do texto, ele seguiu esses passos. Lendo o texto, nós vamos perceber isso. Aqui se trata de uma redação do vestibular da FUVEST, é uma redação selecionada entre as melhores, e nós vamos usá-la como exemplo para que vocês percebam como nós podemos aplicar as regras vistas em relação ao planejamento. Então, o título do texto é Experiência. Por ocasião desta proposta, os candidatos ao vestibular foram convidados a expor o seu ponto de vista a respeito da influência da geração dos seus pais, dos seus professores sobre a sua geração. Então, o parágrafo introdutório do texto é: a geração que constitui os pais dos jovens de hoje é, sem dúvida, a que mais vivenciou as transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas sofridas pelo país e pelo mundo. Ela assistiu a guerras, embates ideológicos e crises, sentiu o peso de censuras e repressões, alegrou-se com a descoberta de vacinas e tratamentos, lutou pela liberdade e pela justiça. É certamente a que mais encontra dificuldades para formular conceitos e valores a serem transmitidos. Então, aqui neste primeiro parágrafo, nós já vemos que o candidato se posiciona em relação ao tema. Ele diz, é certamente a que mais encontra dificuldades para formular conceitos e valores a serem transmitidos. Então, aqui está o pressuposto que ele irá defender agora com os seus argumentos. Lembrando, pergunta-se a esse pressuposto por quê? Então, por que dessa dificuldade? Vejam como os parágrafos de desenvolvimento se organizam. Por terem presenciado os horrores das guerras, ensinam que não há nada melhor para conciliar divergências que o diálogo. E, de fato, mesmo as guerras mais recentes cessam quando tal atitude é tomada. A sociedade, entretanto, prega a competição e a violência, o que inutiliza muitas vezes esse ensinamento. Então, aqui já está um dos argumentos usados que justificam essa dificuldade. E observem que a introdução deste parágrafo apresenta uma estrutura que é por terem presenciado. Nós vamos notar no próximo parágrafo do desenvolvimento que essa estrutura se repete. Por terem lutado pela liberdade, garantem-na como direito universal, mas por experiência própria sabem que seu excesso pode ser nocivo. A ideologia corrente, por sua vez, defende o prazer, o pleno divertimento, mesmo à custa de danos futuros, o que prejudica o convívio pacífico entre jovens que recebem tais influências e adultos. Observem que essa estrutura paralela que se apresenta nos parágrafos do desenvolvimento não é um ponto negativo para o texto. Pelo contrário, essa estrutura que se repete é responsável pela coesão do texto. Intencionalmente ela se repete, o que caracteriza até uma figura de linguagem chamada anáfora, né? Uma repetição intencional de modo a enfatizar os argumentos. Então vejam que a cada parágrafo se apresentam aí os motivos que levam a essa dificuldade. O último parágrafo do desenvolvimento. Por terem se rebelado contra a injustiça e a corrupção, defendem a integridade moral como verdadeiro meio de realização pessoal.
por terem visto a violência como resultado da falta de princípios, pregam e incentivam a religião. São muitas vezes chamados de caretas, reacionários e ultrapassados por essa mesma sociedade, que valoriza o lucro, o jeitinho, o trapace. Então aqui novamente a estrutura se repete e nós temos uma organização do texto mostrando como se faz essa argumentação. Uma observação que aqui nós temos o emprego da palavra trapace, no caso foi um equívoco do candidato, né? Ele queria usar o termo trapaça, mas fez isso de maneira diferente. Usou um outro termo aqui. Não há problema, o texto tem boa consistência argumentativa, está muito bem escrito, não é o fato de ter trocado uma palavra que vai prejudicá-lo aí na avaliação. Então, nós temos aí agora uma conclusão uma conclusão do texto. É verdade que muitos desses formadores de opinião não seguem tais padrões, transformando-se em maus exemplos. A maioria, contudo, tem se esforçado por transmitir esses valores, mesmo oprimidos pelos interesses capitalistas de hoje. É preciso, portanto, compreender sua dificuldade em lidar com uma sociedade em constante transição, mas certamente os jovens que lhe seguem os ensinamentos, frutos da experiência, serão pessoas íntegras e felizes. Então, aqui nessa conclusão, nós temos um ponto muito importante, porque este texto, enquanto ele se desenvolve, para o corretor, seja do Enem ou de um concurso público que está atento aos pontos fracos do texto, ele pode apontar no desenvolvimento uma falha que seria a generalização. Mas o autor deste texto, ele estava muito atento a isso, e o que é que ele faz? Ele desarma este ponto fraco, né? Aquilo que seria penalizado no seu texto, quando ele faz a observação em que ele diz: é verdade que muitos desses formadores de opinião não seguem tais padrões, ele está evitando que a generalização prejudique o seu texto. Então, quando nós fazemos isso e concluímos com clareza um texto, nós estamos conseguindo, por meio da técnica que foi sugerida, agilizar o processo de elaboração do nosso texto, agilizar a detecção de argumentos para fazer a dissertação.